Rapaz, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Palmeirense raiz, que vê o Palmeiras saindo ganhando do Vasco no primeiro tempo de 3-0, esfria até a espinha, irmão. Gela tudo. Só que são tempos diferentes, né, irmão? O Vasco de 2025 é bem diferente do Vasco de 2000. Fala, meu amigo da coletividade palestrina, estamos aí para mais um vídeo. Hoje, Palmeiras e Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro, irmão. 3 pontos na conta e ó, vou falar para vocês um negócio. No ponto de vista torcedor, é uma delícia ver esse jogo assim, cara, que acaba rápido. É uma delícia, é muito bom. No ponto de vista de quem gosta de curtir o esporte ali, 90 minutos de um bom futebol, não é tão bom assim. E eu vou explicar o porquê, porque esse jogo acaba muito rápido, né? É muito rápido, já acabou. Eu vou explicar um pouco melhor. Mas antes, irmão, se inscreve no canal, ajuda a firma, meu parceiro. Tá quase chegando a 10 mil inscritos. Ajuda nós, eu te garanto que não cai o dedo não, faz o teste aí. Beleza? E depois você deixar nos comentários o que você achou desse jogo aí, você joga pro lado e hype o vídeo que você ajuda muito, fechou? Chegou aqui a primeira vez, prazer, meu nome é Michel, falo de Palmeiras quase todos os dias. Vamos lá, meus amigos. O jogo hoje basicamente se resume a 25 minutos. O Abel, a gente tinha dúvida o que ele ia fazer sem o Evangelista, como que ele ia armar esse Palmeiras. E graças a Deus ele não pardalzou, vamos dizer assim. Ele teve uma decisão meio questionável, que eu vou falar daqui a pouco, mas ele não pardalzou. Ele basicamente fez o que a gente achou que ia fazer, principalmente contra o Vasco, que não é nenhum suprassumo do futebol brasileiro e que dá pra gente testar o Andrés na 8 tranquilamente. Então, foi exatamente o que ele fez. Ele recuou o Andrés para jogar de 8, à frente do Aníbal, e a dúvida era quem ia entrar no lugar do Andrés, se ele foi recuado. As opções eram Facundo, pelo amor de Deus, graças a Deus ele não fez. Veiga, que foi a opção dele, e eu acho que o mais provável, pelo menos a maioria achou que viria, que é o Maurício, que por um acaso inexplicável, ele saiu de titular para terceira opção de entrada. Por quê? Não sei, irmão. Alguém teria que perguntar isso pro Abel na coletiva. O que aconteceu com o Maurício, que de titular absoluto, ele foi pra simplesmente terceira opção. Pra entrar junto com o Bruno Rodrigues, irmão. Ele tá o Maurício virou opção junto ao Bruno Rodrigues, irmão. Difícil a gente tentar entender o que aconteceu com o Maurício, mas basicamente foi isso. O Veiga entrou no lugar. E cara, vamos lá. O jogo começou, assim, bem mastigadinho, tá ligado? Assim, nenhuma das duas equipes parecia que tem um ímpeto absurdo, nenhuma das duas equipes sobressaiu a uma a outra, não. O Vasco até parecia que no começo ia causar alguma dificuldade, porque o Vasco tá vem de uma boa fase, né? 7 vitórias, 7 jogos sem perder, até pegar o Palmeiras e tomou ferro, né? Só que o Palmeiras ele é meio traiçoeiro, né, irmão? O time adversário acha que tá conseguindo alguma coisinha, vem o Palmeiras, desce em 2, 3 contra-ataque e acaba com o jogo, basicamente o que aconteceu. O Flaco Lopes, que tá numa fase absurda, logo no, acho que 5 ou 6 minutos do segundo tempo, não sei. Numa saída de contra-ataque, o Veiga tentou dar uma bola esticada, deu a sorte de pegar no pé do zagueirão do Vasco e se ofereceu pro Flaco Lopes descer no contra-ataque, cortar e ser um pouquinho fominha e guardar num chute, um belo chute ali no canto esquerdo do Léo Jardim. Abrindo o placar, o Vasco teve que sair um pouquinho. Eu tenho que te falar também, antes de continuar, que o Palmeiras, quando não pega time do G6, deita o cabelo, né? Agora, quando pega time do G6, aí a gente já vê um pouquinho mais de complicação. Tanto é que os números de Abel Ferreira contra o G6 nos brasileiros são pífios. E o de 2025 não é diferente. Como o Vasco era um time de meiotinha de tabela, né? Tudo deu certo. Logo em seguida, no bate-rebate na área do Vasco, cara, sobra pra quem? Pro Iluminado. O Iluminado, que tudo dá certo pra ele, tá tudo dando certo pro Flaco Lopes. Se ofereceu a bola só pra ele chutar no canto do goleiro, uma belezinha, mano. Tudo dá certo pra esse homem, cara. Ancara Flaco, Ancara Flaco, Ancara Flaco. Que homem que está numa fase iluminada. Foi só chutar e sair pro abraço. E aí, cara, pra falar que o Flaco não tá só numa fase de goleador, ele tá numa fase também de garçom. Ele deu uma belíssima bola pra outro cara que tá numa fase absurda, que é o Vitor Roque. O que o Vitor Roque tá jogando, irmão? Olha, nem parece aquele moleque que chegou no Palmeiras com a bola queimando no pé. O Vitor Roque parece que ele toma na frente do gol ali, na hora de ser frio, ele toma as melhores decisões possíveis, cara, é inacreditável. Nessa bola,
ele, em vez de chutar de qualquer jeito, que é basicamente o que um moleque faria, o que um capivara faria, o Capivara Amor, né, que hoje joga no Atlético, ou discípulos de Capivara também fariam. Chutaria de qualquer jeito. O moleque, ele tem a calma, a tranquilidade de parar, cortar de novo e chutar, mano, na saída do goleiro. Que absurdo, digo, o jogador, mano. Se o Palmeiras tem que fazer uma nota absurda com o Vitor Roque, porque vai ser difícil segurar. E por favor, segure pelo menos mais um ano, viu, Leila? Pelo menos 2026. Porque eu sei que vai ser difícil segurar depois disso. E faça uma grana absurda com esse moleque. Absurda. Chegou depois dos 25, já 3-0. O jogo acabou, mano. Não tem, ó, sinceramente, não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer firula aqui, encher linguiça. Não tem muito o que falar desse jogo depois dos 25 minutos. O Palmeiras tirou o pé, jogou pro gasto, se poupou pra não lesionar mais ninguém, e o jogo foi assim, empurrado com a barriga até o final. O que dá pra comentar do segundo tempo é que o Flaco e o Vitor Roque perderam gols na cara, né? Porque os dois sozinhos contra a defesa de qualquer time é um perigo absurdo. O Flaco chegou, o Vitor Roque chegou a fazer um gol belíssimo, belíssimo, que infelizmente estava impedido, ele pegou na velocidade. E aí o que eu tô falando, ele tá tomando sempre as melhores opções, cara, as melhores decisões esse moleque tá tomando. Em vez dele chutar, ele cortou, com o cara caiu de bunda no chão, ele chutou no canto alto do goleiro. Cara, que gol absurdo do Vitor Roque. Uma pena que tava impedido. Mas que golaço que ia ser o quarto gol do Vitor Roque, irmão. Aí, assim, depois de um tempo tirou o Veiga, que fez assim, não dá pra muito falar o que foi o Veiga nesse jogo. Eu acho que se esse for o time que o Abel resolver a partir de agora ser o titular, a gente tem que ver ele, principalmente contra o São Paulo no domingo no Morumbi. Se o Veiga entrar, a gente vai conseguir ter uma dimensão melhor do que vai ser esse time do Palmeiras. Que pra mim, a prova do time é contra o G6 e é clássico. A gente consegue ver mais ou menos se o time tá desempenhando bem. Então não dá pra falar muito o que foi o Veiga nesse jogo. O Felipe Anderson saiu junto com o Veiga, colocou a nossa duplinha de bagres, né? O Sousa e o Craco do Torres. E aí, irmão, basicamente não tem muito o que falar. Depois saiu a dupla do Flaco e o Vitor Roque, saíram junto pra entrada do Maurício e do Bruno Rodrigues. E basicamente foi isso, mano. O jogo acabou com 25 do primeiro tempo. Quem viu os 25 primeiros minutos viu, quem não viu mais porra nenhuma. Essa é a verdade, tá? Acho que é isso, meus amigos. Deixa nos comentários o que você achou desse jogo. Tentei encher linguiça no máximo que deu, cara. Ainda gravei muito pelo que esse jogo foi, né? Porque foram 3 gols do Palmeiras e mais nada pra gente comentar. Beleza? Se inscreve no canal, irmão. Deixa o like. Ajuda a chegar a 10 mil inscritos, fechou? Tamo juntão, meus amigos. Fui. Cara, eu gosto de joguinho assim, tá ligado? Que acaba rápido. Que se decide rápido. É bom pra caralho. É fácil, é indolor. É muito gostosinho. E ainda mais quando tá valendo. Quando tá valendo. Quando é um mata-mata, quando é um jogo grande, acaba rapidinho assim com 3 gols. Cara, é uma belezinha.